Professor Gleibe, mandei uma mensagem para as varas me apresentando como perito e recebi uma resposta dizendo não mande mais e-mails para nós. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é importante para todos. Pessoal, meu nome é Gleibe, sou da Jus Expert, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil, tá? Porque temos alunos nomeados e praticamente em todas as comarcas, em todos os estados do Brasil. Então, parabéns a todos. Pessoal, primeira coisa, nós lidamos com seres humanos. E, evidentemente, tem dia que o ser humano está bem, tem dia que o ser humano não está bem. E muitas vezes você manda uma mensagem para uma determinada vara, uma comarca, e pega lá um cidadão que não está um dia muito bem, entendeu? Mas, por força, é obrigado a responder o e-mail. Então, o que eu sugiro a você? Eu sei que a grande maioria das pessoas, não são todas, tá? Mas a grande maioria das pessoas não sabe lidar com a palavra não. Porque muitas vezes nós estamos numa geração, pessoal, em que a grande maioria dos pais, ou até mesmo os avós que criaram aqueles filhos, né, dos seus filhos, por questões humanas, a gente não precisa entrar em detalhes, tá bom? Mas não sabe ouvir o não. Então, muitas vezes, tem pessoas que não sabem lidar com a palavra não. Nem sabe falar e nem sabe lidar com a palavra não. Então, eu quero passar aqui para você. Primeiro, falar não é uma libertação, pessoal. Sim, porque muitas vezes a gente quer falar sim para todo mundo. Agradar, o que vão achar de mim, o que vão achar do que eu falei, o que vão pensar de mim, etc, etc, etc. Primeira coisa, quando você tem a capacidade de falar não, meus parabéns a você. Porque você já se libertou de querer agradar a todo mundo. Por exemplo, eu sou o rei de falar não. Professor, o que é tal coisa? Ó, meu amigo, isso aqui está na aula número tal, lá eu falo isso. Tá certo? Porque se eu ficar atendendo aqui diretamente o cidadão, consequentemente, ele não vai ter intenção ou motivação para ir para a aula, sendo que ele tem que ir para a aula. É que sempre vai para o lado da menor resistência. É normal. Então, muitas vezes, voltando ao caso da família, um pai, uma mãe, costuma só falar sim, sim, sim para os filhos, para evitar de birra, choro, carinha feia, etc, etc, etc. Mas muitas vezes o não, ele é o quê? Educativo. Voltando, obviamente, ao aspecto familiar. Me dói na alma falar não aos meus filhos. Me dói na alma falar não à minha esposa. Me dói na alma falar não aos meus pais. Mas muitas vezes você tem que falar não. Para o bem deles. Porque se eu falar sim, eu vou estar acabando atrapalhando. Porque a vida não fala assim. A vida aí fora, pessoal, ela fala mais não do que você possa imaginar. Então, eu volto agora à grafotécnica. Diante desta situação, meus caros amigos, quando você manda uma mensagem para alguém e ela fala que não precisa mandar mais, aquela vara talvez já tenha um perito. Aquela vara já tem um perito ali que é o contato deles, é a confiança deles. Então você pode responder, como é que você quebra o não? Com sutileza. Perfeito? Agradeço pela resposta, fico à disposição caso necessite. Segue aqui o meu currículo. Acabou. Educação quebra qualquer tipo de outra situação. Eu acabei de receber um problema de um cliente aqui, cliente da advocacia. Rapaz, os dois estavam se batendo. Aí eu falei, deixa para mim. Eu entrei em contato com o rapaz, ele me batendo, e eu por dentro, louco para bater ele, mas eu fui quebrando, quebrando, quebrando. No final aqui estávamos falando até de futebol e coisas amenas da vida. Não viramos amigos, evidentemente, mas quebrou-se, veio para cá, tá bom, vamos resolver, tal, tal. Então, é assim que a gente quebra uma objeção. É claro que muitas vezes, por teimosia, nós batemos também, meus caros amigos. E não quero. Até dava para querer, mas não quero, porque eu sou teimoso, eu quero pirraçar. É do ser humano. Mas nós temos que vencer esse ego e deixar a essência se sobrepor ao ego. E não ego sobre a essência. Vai, pegando aí um exemplo religioso, vai. É o diabo se sobrepondo a Deus. Tá certo? É o ego e a essência. E, obviamente, a essência. Deus tem que sobrepor o diabo. Pegando aqui a ponto da filosofia. É o Minotauro, o Centauro. Qual que é a sua cabeça? A sua cabeça é de animal e o corpo é humano? Ou o corpo é de animal e a cabeça humana? Ou seja, eu tenho a cabeça humana e eu controlo o meu lado animal. Então, você tem várias vertentes que você poderá pegar aqui. Então, eu reitero. Quando você ouvir a palavra não, pode ser de um cartorário, do juiz, alguma coisa, do cliente, agradeça com, obviamente, educação, fique à disposição e continue o meu trabalho.
Se aquela pessoa está rancorosa, está triste naquele dia, espero que ele tenha outros dias melhores, com certeza. E é isso que eu desejo a todos, que a gente sempre tenha, evidentemente, dias muito bons. Fechou? Um abraço a todos. Até o próximo bate-papo.